Boa noite. Muito alegre, muito feliz de estar aqui hoje, agradecendo o convite, a oportunidade do trabalho. Em nome do ABGEM, da Casa Jerônimo Mendonça, gostaria que a noite de hoje fosse produtiva, que todos nós pudéssemos levar com aquilo que nós vamos ouvir, com aquilo que nós vamos refletir, um lenitivo para nosso cotidiano, para nossa semana. Porque a casa espírita, ela é um lugar onde nós literalmente recarregamos as nossas baterias. Nós necessitamos de vir aqui, nós precisamos vir aqui para renovar as nossas energias, para deixar um pouco da materialidade que nos consome. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre a obsessão e a sintonia espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, das páginas 361 a 365, eu tirei algumas definições para a gente fazer uma análise, tá? Primeiro, qualquer coisa que a gente for estudar, o ideal é sempre primeiro fazer uma definição. O que é aquilo? No caso de obsessão, o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca como definição? É a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Essa é a definição. Notem que é a ação persistente. Tá? Esse mau espírito fica, não sei se é tradução, fica uma coisa um pouco pesada. Mas mais à frente, lembrando que Jesus também, quando foi feito o elogio de bom mestre, ele disse que bom seria Deus. Né? Ele aceitou o título de mestre. Então isso já serve para a gente ter uma ideia de qual é a intenção dessa palavra, dessa colocação. A obsessão apresenta condições variadas, desde simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Notem que ela pode ter uma influência que passa desapercebido, porque é muito sutil. Tá? O que é uma perturbação completa do organismo? Perturbação completa do organismo é uma doença, quer dizer, ela pode nos levar a uma doença orgânica. E das faculdades mentais? Ela pode nos levar a uma doença mental. Se isso for se arrastando por um longo tempo. Mas nós não estamos aqui para botar medo em ninguém. Só que conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos entender como é que as coisas funcionam. Nós vamos dar mais ênfase na segunda parte, onde a gente vai ver como pode viver de uma forma que a gente fique mais afastado dessas influências. Tá? Outra definição também é: a obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança. Ou seja, nós só nos vingamos de alguém, ou alguém se vinga de outra pessoa, mediante uma ocorrência anterior. E o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele numa precedente existência. Mais frequentemente, não é sempre. Tá? Existência precedente são as nossas existências anteriores. Isso seria a causa, da onde vem esse processo. Lembrando que ela pode ser simples, pode ter a fascinação e a subjugação. Então isso seria, tudo que nós vimos até agora, são as definições que estão aqui, que está no Livro dos Espíritos. Tá? Depois disso, nós temos aqui no capítulo Influência Oculta dos Espíritos sobre os Nossos Pensamentos
e sobre as nossas ações. Isso já no Livro dos Espíritos, a seguinte colocação. A questão feita por Kardec é 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta dos espíritos: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Interessante que ele não faz nenhuma colocação se é um espírito bom ou se é um espírito ruim. Ele fala que são ele que vos dirigem. Se a entidade que nos acompanha ou que está próxima a nós vai nos levar para um bom caminho ou para um mau caminho, o determinante, quem vai decidir isso, somos nós. É o nosso livre-arbítrio que vai decidir. Então não existe uma condição aonde você não tem como escapar. Tá? Sempre nós comandamos a nossa vida e as nossas ações. A doutrina espírita nos chama à responsabilidade. Tá? Nós não temos atalho, nós não temos dogmas. Nós temos leis naturais que favorecem a nossa jornada. Cabe a nós, conforme as nossas ações, conforme os nossos pensamentos, atrair as companhias adequadas, as que nós queremos em torno de nós. Tá? Na 467, pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Eu trabalho no atendimento fraterno também na casa, e é muito comum quando alguém vai buscar auxílio em prol de um familiar, ou às vezes para si mesmo, a pessoa fragilizada, e também por não ter a informação, não ter estudado sobre o assunto, sempre colocar que tem um espírito muito poderoso, algo muito forte, alguma coisa desse tipo. Tá? Isso não existe. Não existe um espírito muito forte, muito poderoso. O poder está no amor. Se o poder está no amor, as entidades venerandas o detêm. As entidades que não chegaram, que não caminharam, que não avançaram, têm um poder relativo, muito relativo. Então ninguém vai ficar subjugado de uma forma que ele não tenha como sair de determinada situação. Então isso é muito interessante e isso nós devemos gravar. Em qualquer dificuldade, em qualquer situação aonde você esteja sofrendo, aonde as coisas não estejam boas, tá? Tudo isso pode ser revertido. E o determinante dessa reversão é o seu pensamento, é a sua ação. Tá? A resposta: sim, porque eles não se ligam, senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Ou seja, a companhia espiritual que carregamos, ela vem através dos nossos desejos, o que desejamos, tá? E o que os atrai são os nossos pensamentos. Por isso que é a obsessão e sintonia espiritual, esse tema que a gente está estudando. Porque a gente tem de ficar atento a essas colocações, a essas condições. Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam. Então nós solicitamos. A pessoa que entra numa vibração, numa linha de pensamento pessimista, está difícil, eu não consigo,
não tem como, não vai dar, né? Que tipo de entidade essa pessoa vai atrair? Qual é a sintonia? Através dos seus pensamentos e seus desejos, ela vai atrair entidades correspondentes, que vibram na mesma frequência. Aqui dentro dessa sala tem um monte de ondas, tem um monte de sinais que nós não vemos. Tem os sinais de todas as operadoras de celular, do Wi-Fi da casa se tiver, tá? De televisão, está tudo aqui. Entre nós, no ar está transmitindo tudo isso. Se nós tivermos um aparelho adequado, nós sintonizamos. Qualquer uma dessas coisas. O pensamento vibra, o pensamento transmite da mesma forma. Então nós emanamos uma radiação, né? Ou melhor, uma onda, e recebemos também essas ondas. E elas são atrativas. Se temos uma determinada linha de pensamento, elas vão atrair esses pensamentos. Vocês já repararam que tem pessoa que é muito alegre? Ela pode estar passando por dificuldade, mas ela está sorrindo, ela está radiante, está sempre bem-humorada. As entidades que acompanham essa pessoa vibram com ela na mesma circunstância. Então nós não estamos condenados a ficar em situações adversas. Nós precisamos nos movimentar para mudar as nossas escolhas. Por isso que a doutrina espírita é mais difícil. Porque é literalmente a porta estreita. Nós temos de fazer a nossa parte. É muito cômodo, é muito fácil. O indivíduo está num caminho que é prejudicial, aí daqui a pouco ele se engaja em alguma coisa, era o demônio. Aprontou, fez 1001, ele não tem culpa de nada. É todo o coitado do demônio lá. Lembrar que a doutrina espírita não endossa isso. Não existe um ser condenado à maldade. Não existe. Aliás, ele existiu, ele foi criado para subjugar as pessoas, para que o medo possa ser usado para manipular as pessoas. Se eu boto muito medo em você e eu coloco que vou resolver, vou salvar, vou fazer e acontecer, você fica mentalmente escravizado a mim. Escravizado à doutrina, seja ela qual for. A religião tem de ser algo que, como o próprio nome diz, religue com Deus, né? E não que subjugue ou que coloque medo sobre as pessoas. Não é isso. Todos os ensinamentos de Jesus, o tempo todo, é entendimento, é amor, é compreensão, todas as passagens. E endossando isso que a gente está falando, Jesus mesmo falou, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Naquela época, é o que ele podia falar. As pessoas eram muito primitivas. A maioria das pessoas não tinha acesso, não sabia ler. Então, tudo era mais complexo. Por isso que ele falava o tempo todo por parábolas. André Luiz, mais à frente, né, através do Chico, ele faz uma outra colocação. Diga o que tu pensas e eu te direi quais são as suas companhias espirituais. Pode se aprofundar, porque hoje a gente tem uma compreensão melhor. E tendo essa compreensão melhor, o que vai sendo posto para nós são cada vez mais explícitos, cada vez mais claro. Tá? O que leva à sintonia inferior? O que pode levar à obsessão? Nós pensamos, se nós assistimos a uma novela, a um filme, a uma peça de teatro, qualquer coisa, tudo que está sendo mostrado, que está sendo falado, que está sendo vivenciado,
Porque nós não assistimos, nós vivenciamos. Porque se você está assistindo um filme, você está tendo emoções que aquele filme desperta. Então você vivencia todas aquelas emoções. Se são emoções perturbadoras, você vivenciará emoções perturbadoras. Num filme de terror, de suspense, que eu não assisto porque eu sou medroso, né? O que ocorre? Você fica naquele sobressalto, você fica... Aquelas emoções, todas aquelas energias, toda aquela poluição mental vai alojando no teu cérebro, na sua mente mais propriamente. E você está lá, absorvendo aquilo ali. É interessante para você? Vai atrair o quê? Não é interessante. O Divaldo costuma falar que nós somos criaturas de hábito. O que nós precisamos fazer é trocar os nossos hábitos. Os hábitos negativos, vamos colocar dessa forma, por novos hábitos mais positivos. E isso é o que vai fazer com que nós saiamos de uma vibração, de uma linha de pensamento e passamos aí a outra. Por isso que todo mundo, quando adentra uma religião, uma casa religiosa, não só a doutrina espírita, tá? Há outras religiões, e o indivíduo se engaja ali, ele melhora. A vida dele melhora. Porque ele vai estar ouvindo, antes dele ir àquele grupo religioso, ele ficava no bar. E lá no bar, vocês têm ideia do nível da conversa? Né? Do vocabulário? Mais os alcoólicos, do grupo que fica tudo ali vampirizando. Né? Aí o indivíduo para de ir naquele lugar ali, ou vai com menos frequência, e ele começa a escutar outras coisas, outros pensamentos. É muito parecido com o processo de decantação da água. Você põe um copo sujo e vai deixando cair água limpa. Vai chegar o momento que aquela água, toda aquela água daquele copo, vai se tornar limpa. A nossa mente também vai funcionar da mesma forma. Se nós começarmos a deixar que novas informações, novos valores, novos conceitos que sejam bons adentrem na nossa mente, nós trocaremos aqueles pensamentos que nós tínhamos anteriormente por novos pensamentos, por novas emoções, por novos sentimentos. Porque nós somos movidos a sentimento, a emoções. E não controlamos isso ainda. Saímos daqui, tem a prece, tem tudo de bom que até agora foi visto aqui na casa. Às vezes chega em casa, uma palavra de alguém que ficou lá mais rígida já nos altera, porque ainda não temos o autocontrole. O desequilíbrio do outro, a deficiência do outro, mesmo que seja momentânea, não pode tirar a nossa paz. Mas só tira a nossa paz porque ainda vibramos e ainda pensamos sempre de uma forma mais estreita, mais limitada. Porque esses pensamentos nos habitam, fica ao nosso redor, os pensamentos negativos inferiores com maior frequência. Então nós temos de nos afastarmos de tudo que provoca algo que não é bom em nossas vidas. Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, as companhias que nós carregamos conosco, sejam encarnadas e desencarnadas, tá? Faz-se necessário que a gente substitua. Ah, mas quer dizer que se eu tenho um amigo, se eu tenho uma amiga, e ele tem uma vibração, mas eu gosto dele, eu vou excluí-lo? Não é isso que eu estou falando. Se você der conta de ficar junto e você passar a influenciá-lo de uma forma positiva, ótimo. Mas o que está acontecendo?
É você que está se esforçando para elevar o seu padrão vibratório e você está contaminando, porque tudo contamina, seja para o bem ou seja para o mal. Se você está contaminando de uma forma, através do entusiasmo, através de uma boa palavra, através de um bom pensamento, através de uma prece. Então é evitar tudo aquilo que nós sabemos que é ruim, que não funciona, que não vai agregar nada. E a gente, aos poucos, vai conseguindo. Eu, por exemplo, estou limpo. Eu tenho um negócio que eu já consegui evitar. Faz 15 anos que eu não assisto novela, daí para mais. Então, eu estou limpo disso, dessa poluição. Tá? Porque é uma pura perda de tempo. Se a novela estiver bem no Ibope, em vez de ser 100, são 200 capítulos. Então, aquela coisa que vai, mas não volta, né? Não vai para lugar nenhum. E o nível, a conversa, né? Tudo é... Aí, o que acontece? O vilão fica lá, massacra o mocinho, e judia não sei de quem, judia... E você lá, vivenciando todas aquelas emoções. E você vai dormir angustiado porque o bandido lá está matando a mocinha, está infernizando a vida de todo mundo. E você vai dormir com aquilo lá e não é real. Mas você vivenciou tudo aquelas emoções lá. É ou não é? Estou mentindo? Ou você assiste igual um zumbi sem sentir nada? Não tem isso, a gente se envolve. Então a gente tem de deixar essas coisas que são negativas. Aí no final acontece alguma coisa. Quer dizer, 200 capítulos sofrendo, aí no final, e olha lá, né? Aí você, que alívio. E o alívio ainda é por causa da vingança, né? Porque alguém ali vai se dar mal. Então, podemos trocar. Podemos trocar aquilo que nós assistimos. Podemos trocar aquilo que nós ouvimos. Qual o tipo de música que a gente ouve? Que a gente gosta? Né? Tudo isso tem vibração, tudo isso tem energia. Tudo isso atrai. Atrai uns, né? E mantém a distância a outros. O Divaldo conta um episódio que aconteceu com ele, que eu acho assim, muito interessante. Ele estava se preparando para uma conferência e estava no hotel, e aí ele colocou uma música clássica, então aquela harmonia, aquela vibração agradável, ele meditando para que, né, se preparando para o seu trabalho. Então tudo ali em volta, aquilo ali era uma redoma. Aquele quarto se tornou uma redoma de fluidos positivos, de energias positivas. De repente, se materializa duas entidades ali. Ele reconheceu a elevação das entidades e se colocou à disposição no que ele poderia ser útil. As entidades falaram para ele o seguinte: não queremos nada. Estávamos passando, fomos atraídos pela vibração desse ambiente e viemos recompor as nossas energias, compartilhar. Que tipo de entidade vocês acham que era aquela que estava lá que foi atraída por aquilo? É isso que ocorre. Ah, mas é difícil lá no meu ambiente que eu trabalho lá, você não sabe como é que é aquele trem lá. Tem lugar que é difícil mesmo. Sabe o que você faz? O ambiente é difícil, existe um lugar sagrado, menos para a mãe, chamado banheiro. Porque a mãe vai para o banheiro, o filho vai atrás. Né, e fica na porta batendo, perguntando alguma coisa. Aqui em casa é assim que funciona. Então, vai para lá, 5 minutinhos. A coisa está pegando, sabe? Está difícil. Faz uma prece. A prece te eleva, te coloca numa condição vibratória superior, aonde você vai fazer uma auto-higiene das suas energias. Os espíritos não têm de ficar resolvendo as coisas para nós, não. Nós temos de fazer a nossa parte. E no que nós vamos lá e fazemos a nossa parte, o trabalho deles fica muito mais fácil. Porque tem hora que eles estão ali, querendo falar, e fica. E você lá, perturbado. O que eu faço? Como é que eu pago essa conta? Como é que eu pago essa conta, né? E ele tentando falar como é que paga. Mas você não deixa. Né?
Tem um negócio chamado forma-pensamento, a gente cria, a gente não vai entrar em detalhes disso, a gente cria. Sabe desenho animado, que fica aquelas nuvens assim? É aquilo ali mais ou menos, tá? Eu vi num livro uma vez, eu não recordo quem é o autor, mas eu achei muito interessante. Muito da ficção científica, muito das coisas que parecem ser insólitas, são um preparo do nosso psiquismo para que nós compreendamos aquilo mais à frente. Tá? Então nós criamos nuvens através da nossa preocupação, tá? Que vai bloquear que essa entidade veneranda, esse nosso amigo espiritual, chama de anjo da guarda, espírito protetor, dê o nome que quiser, que está tentando nos auxiliar, não consegue, por quê? Porque nós não deixamos. E nós reclamamos que as coisas estão difíceis. Mas o que é que nós estamos fazendo para trocar as nossas energias, para trocar as nossas companhias espirituais? Criaturas de hábito. Vamos devagarzinho. Ninguém aqui vai virar santo da noite para o dia. Mas o que é que pode fazer? Mas o que eu faço? Me dá uma orientação. Bom, prece você deve fazer, não faz? Que tal você trocar aquela prece decorada que você trouxe do ambiente católico e começar a conversar sinceramente com Deus? Como se Ele estivesse do seu lado. Abre seu coração. Mostra suas emoções. Eu fui católico até os 20 anos. Eu rezava, tá? Eu não estou falando mal do catolicismo, não. É que a prece decorada nos induz, é igual dirigir carro. Quem veio de carro aqui, quantas vezes trocou a marcha? Tem a menor ideia, né? Fez no automático. Tá? E a prece repetitiva é automático. A minha mãe tinha uma amiga, né? O chão era igual esse aqui, só que era, acho que ardosa na igreja. Ela estava lá rezando o terço, e ao mesmo tempo que ela rezava o terço, ela contava os azulejos do chão da igreja. Vocês acham que elevou o pensamento? Não que exista nada de errado. Se você fizer aquilo concentrado, se você concentrar, se você conseguir manter o seu pensamento focado, não tem problema nenhum. O que ocorre é que a gente entra no piloto automático. A hora que a gente entra no piloto automático, não funciona. A gente dispersa. E não é quantidade, é qualidade. Mais vale você ter 5 minutinhos onde você consegue se fechar consigo mesmo, consegue acender os seus pensamentos ao nível superior e conversar com Deus, conversa com o seu espírito protetor. Né? Isso funciona mais do que se você ficar fazendo ladainhas. Não é assim. Tudo é qualidade. Tá? Não há aqui nenhum juízo de valor sobre ninguém ou nada. Mas é que a doutrina espírita nos coloca uma série de variáveis que são muito facilitadoras para a nossa vida, que permite que possamos mudar as nossas perspectivas, mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas emoções. Tá? Então aquela primeira parte lá é para a gente entender como é que funciona. E é assim, são leis, não são leis espíritas, são leis naturais. E assim funciona. Que na vida de encarnado a coisa é mesma, funciona da mesma forma. Né? Você convive com determinadas pessoas, você anda com determinados grupos, a energia é aquela. No plano espiritual é a mesma coisa. Tá? Então lembre-se, você é o ator principal, é o protagonista da sua vida. Então você pode fazer escolhas melhores, pode melhorar as escolhas que você fez, faça gradualmente, coloque em metas. Né? A casa aqui tem inúmeros estudos, venha se aprofundar no estudo. A ignorância não é uma bênção. Né? Muitas pessoas, eu tenho um tio que fala que ele não se envolve com religião porque ele não quer responsabilidade. Não adianta nada. Né? Nós não podemos chegar do lado de lá e falar, eu não sabia. Não, mas como você não sabia? Tem um monte de informação, você liga a televisão, você entra na internet, está lá. O fato de você não querer, não resolve. Então, tome posse da sua vida, da melhora da sua vida.
Seja mais feliz, seja mais alegre. Tá? Tudo isso vai fazer com que, gradualmente, o processo de decantação vai tirando aquelas coisas, os pensamentos negativos, as coisas que não são boas. E gradualmente, nós não vamos transformar em anjo, em santo, não, mas em pessoas um pouco melhores, mais pacienciosas, mais tolerantes, mais amorosas. Né? Principalmente mais amorosas, principalmente com a sua família. Sua mulher escuta que você a ama, ou vice-versa? Fale. Ele sabe, mas ele necessita ouvir. Todos nós necessitamos. Então, produza palavras que levem alegria ao coração, principalmente daqueles que nós amamos. É fácil, é muito fácil, basta nós querermos. Sejam felizes. Que assim seja.